Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos dar continuação, ao assunto de probabilidade, E nós estamos na semana 5 do PET 2 e as nossas habilidades, o que nós devemos aprender, continua sendo a mesma coisa: identificar o espaço amostral em situações problemas, resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos. Lembrando que nós começamos a falar isso da aula passada. Peço que quem não assistiu assista. Nós vimos um conceito importante, que era o princípio fundamental da contagem, E nós conseguimos falar também sobre o que é um número fatorial e como que isso procede. E hoje nós vamos estar falando, continuando esse assunto, nós vamos estar falando agora de permutação com repetição. Então, o que é uma permutação? É uma troca de locais, de palavras, de letras, de pessoas, de lugar. Então, a mesma quantidade. E aqui, quantos são os anagramas da palavra charada? E qual que é a novidade desse exercício? A novidade desse exercício é que nós temos uma quantidade de letras, mas você percebe que a letra A está repetindo, Em charada, a letra A repete. Então, se você escreve, por exemplo, Chaade, mesmo que você troque esse A com esse A aqui, vai continuar sendo o mesmo anagrama, E a mesma coisa se eu trocar esse A aqui com este. Vai continuar sendo o mesmo anagrama. Então, por isso que a gente fala permutação com repetição, Porque está tendo uma repetição. Não é só eu trocar as letras de lugares. Eu troco as letras de lugares, mas dependendo da situação, eu mantenho a mesma letra. Porque se eu trocar o A com o A aqui, não vai alterar em nada. Então, por isso que é chamado de repetição. Como que eu faço, então, contas dessa maneira? Eu faço da seguinte maneira. Eu conto quantas letras tem na palavra, no caso aqui 7 letras, E eu olho quantas letras estão repetindo, no caso aqui 3 letras, que é a letra A. Então eu vou dividir essa quantidade de palavras que podem ser feitas desconsiderando a repetição, e eu vou tirar a repetição. Eu vou tirar essas palavras que repetem. Então é isso que eu faço, eu vou dividir. Quando eu divido, eu estou tirando, Eu estou retirando essa repetição. Então eu vou ter 7 fatorial, porque são 7 letras, então 7 fatorial, dividido por 3 fatorial. E sempre que eu tiver uma situação dessa, eu vou pegar o maior número e vou multiplicando até chegar no valor do menor. Então foi isso que eu fiz aqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Tá? Por que eu fiz isso? Para que eu possa simplificar essa fração. Então eu posso simplificar o 3 fatorial com 3 fatorial. E aí eu vou fazer só a conta de multiplicação. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E fazendo essa conta, eu vou achar o valor de 840. E aqui nós temos uma representação para várias situações onde se repete as coisas. Então, uma permutação de várias coisas, de vários elementos, aqui é o que eu vou contar, no caso aqui 7 elementos. E aqui em cima, alfa, beta, gama, sigma, essas letras gregas, querem dizer as letras que estão sendo repetidas, ou as coisas que estão sendo repetidas. No caso, aqui na nossa, só tivemos 3 letras, então eu só colocaria, por exemplo, nesse caso aqui, eu escreveria dessa forma: T de 7, porque são 7 letras, e 3 letras que estão repetindo. Se eu tivesse mais letras repetindo, uma outra letra repetindo, eu ia colocar a vírgula e colocar a quantidade que essa letra repetiu, tá certo? Vamos fazer mais exercícios, que isso vai ficando mais claro no decorrer da aula. Então vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra recesso? Então, de novo, se eu tenho anagrama, eu vou ter uma permutação de letras, Eu vou ter uma giração de letras. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novamente. Mas quantas letras estão repetindo? A letra E está repetindo e a letra S está repetindo. Então agora eu tenho uma repetição aí de 2 letras. Vamos lá. 7 letras,
repetindo duas letras, que é a letra E, e repetindo duas letras, que é a letra S. Então, se isso está repetindo, eu vou fazer a conta. 7, 2 fatorial, esse 2 aqui é justamente a letra que está repetindo, e esse 2 aqui também é a outra letra que está repetindo. Como eu disse antes, você vai pegar o número maior e vai multiplicando ele até chegar no menor. Então, nesse caso aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Este 2 fatorial aqui, eu vou permanecer com ele. E por quê? Porque eu vou fazer a simplificação. Mas o outro não tem como eu simplificar. Então, eu vou expandir ele. O que quer dizer isso? Eu vou multiplicar até chegar no 1. Como aqui é 2, é uma coisa fácil. 2 vezes 1. Mas se fosse 100, por exemplo, eu ia passar um aperto danado. Eu ia ter que fazer 100 vezes 99, 98, até chegar no 1. Como é 2, é bem simples, né? 2 vezes 1. Então vamos lá, agora vamos simplificar. Eu vou simplificar o 2 fatorial, isso é muito importante, você só pode simplificar fatorial com fatorial, 2 fatorial com 2 fatorial. E esse 2, eu vou sempre simplificar com o maior número possível, no caso aqui o 6. Então eu vou simplificar o 2 com 6, né? 6 dividido por 2, 3. Então 3. Então agora eu faço a conta. 7 vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Fazendo essa conta, eu vou achar 1.260. Procure sempre simplificar. Se você tiver uma calculadora, a coisa é mais simples, que você pode já digitar direto. 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Na calculadora tem o símbolo de fatorial, tá bem? Mas na mão é preferível que você simplifique. E normalmente você vai fazer uma prova onde você não tem uma calculadora. Então você tem que aprender a simplificar, tá bom? Vamos para outro exercício. Quantos números de 4 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 3, 7 e 7? Então veja bem, eu tenho 4 algarismos e eu vou permutar eles, eu vou trocar eles de lugar. Não é? Eu tenho 4 algarismos, ó, 1, 3, 7, 7, 4 algarismos. E eu vou trocar eles de lugar. Então, como que eu procedo dessa forma? Já acho que você já matou a charada. Então vamos lá. É exatamente isso mesmo. Uma permutação de 4, onde 2 algarismos repetem. Quem que são os 2 que estão repetindo? O algarismo 7, não é? Então eu vou fazer 4 fatorial, porque eu estou trocando os 4 algarismos de lugar, 2 fatorial, que é justamente esses 2 aqui que eu vou estar repetindo. Então 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 fatorial. Simplifico o 2 fatorial com 2 fatorial e faço a conta de 4 vezes 3. 4 vezes 3, neste caso, 12. Então, eu estou percebendo que você já está começando a entender, não é? E aí a gente dificulta um pouquinho, não é? O raciocínio. E eu quero que você tente pensar nisso aí, ó. Um casal antigo teve 7 filhos, né? Hoje em dia isso não é comum, por isso que eu coloquei aqui antigo. Então teve 7 filhos, sendo 3 meninos e 4 meninas. Então teve 3 meninos, 4 meninas. De quantos modos distintos, veja, eu não estou podendo repetir filho, porque é lógico que não tem como, né? Como é que um filho vai nascer 2 vezes? Não tem como. Modos distintos, poderia ter ocorrido a ordem de nascimento dos filhos. Então, por exemplo, pode nascer um menino, uma menina, uma menina, uma menina, né? Ou menino, 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 depois menina, 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 menina. Então, são várias possibilidades. Mas note que quando eu coloco, por exemplo, menino, 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 e menina, menina e menina, o que ocorre? Trocar esse E com esse E aqui, ó, continua sendo menino e menino. Né? Eu só estou trocando a ordem de quem nasceu primeiro, mas é a mesma ordem, tá certo? Só vai mudar se eu colocar um M aqui na frente, aí depois 3 S e mais 2 meninos. Se eu colocar dessa forma é uma outra maneira, mas trocar esse E com esse não vai fazer diferença nenhuma. Então, como que eu faço essa conta? É exatamente da maneira que você está pensando mesmo, não é? Olha lá, ó. Eu tenho 7 filhos
sendo que 3 são meninos, então está repetindo os meninos, e 4 são meninas, está repetindo a palavra menino. Então, 7, 3 e 4. E aí, como eu disse, nós vamos aqui, ó, esse 7 vai chegar, você vai multiplicando ele até chegar no maior de baixo. O maior de baixo aqui, no caso, o denominador, é o 4, né? O maior denominador aqui é o 4. Então, eu vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E o 3 fatorial? O 3 fatorial, como eu disse, nós vamos expandir. O que quer dizer isso? Eu vou multiplicando até chegar no 1. Ó. Então, 3 vezes 2 vezes 1. E agora nós vamos simplificar. Então, ó, 4 fatorial, eu vou simplificar com 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6, então eu posso fazer 6 dividido por 6, que vai dar 1. E aí eu faço a conta de cabeça. 7 vezes 5, muito fácil, 35. Né? Dividido por 1 nem conta. Então, 7 vezes 5, 35. Expedito, sempre eu vou poder cortar todos os números? Sim. Sempre você vai poder simplificar todos os números. Se você não conseguir simplificar algum número aqui embaixo, significa que você fez alguma coisa errada, tá certo? Sempre você vai conseguir simplificar o denominador todo. Sempre vai sobrar só uma multiplicação no numerador, ou seja, vai sobrar uma multiplicação na parte de cima. Embaixo, quando sobra, o denominador, quando sobra alguma coisa, é o valor 1, tá bem? Sempre a conta vai ser simples assim. Olha, você pode fazer de outra forma? Pode. Você pode fazer 7 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial, depois você divide por 4 fatorial. Mas isso vai dar um trabalho danado para você achar 35. Por isso que a gente não recomenda fazer a conta dessa forma, tá certo? A não ser que você tenha uma calculadora. Aí não vai fazer diferença. Mas na mão, não tente fazer a multiplicação até o 1, depois dividir por 4, fazer depois por 3. Isso não vai dar certo, tá bem? Você vai acabar se embolando aí. Vamos agora falar de combinação. É um outro tipo de conta, não é? De quantos modos podemos dividir 11 pessoas em um grupo de 5 e de 6? E aqui nesse caso, o que eu quero que você observe? Que 5 mais 6 dá 11. Mas você fala, mas eu posso fazer do jeito anterior. Pode, você pode fazer do jeito anterior. Só que aqui tem uma mudança. Que mudança? Que 5 mais 6 dá 11. Então nós temos uma maneira mais simples de fazer a conta, não é, que vai facilitar para você fazer uns outros exercícios. Então vamos fazer isso aqui para você entender e aí você vai pegando o jeito devagar. 11 pessoas, 5 e 6. Então, mesmo caso, ó, 11 pessoas, 5 repetem, 6 repetem. Porque é um grupo de 5 e um grupo de 6. Esse grupo de 6 aqui, você está repetindo as pessoas, né? É um grupo, apesar de ser um grupo, mas está repetindo. E ali o grupo de 5 também você está repetindo as pessoas. Então, se você está nesse grupo aqui, você pegar, por exemplo, o João e o Marcos, ou pegar o Marcos e o João, você está pegando as mesmas pessoas dentro do mesmo grupo. E do lado de cá, por exemplo, você tem a Ana e a Maria, você pegar a Ana e a Maria, ou a Maria e a Ana, você continua pegando as duas pessoas do mesmo jeito. Então, é por isso que está havendo uma repetição aí dentro de cada grupo. E de novo, nós vamos pegar o 11 e vamos expandir até o maior número denominador, que no caso é o 6 fatorial. Então vai ser 11, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. E o 6 fatorial. E o 5? O 5 eu vou expandir. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 1. E vamos simplificar. Então, 5, 6 fatorial com 6 fatorial. O 5, nós vamos simplificar com 10. Vai ficar 2. O 4, nós vamos simplificar com 8. Vai ficar 2. O 3, nós vamos simplificar com 9, vai ficar 3. E esse 2 eu vou simplificar com qualquer 2 ali. Então, eu vou simplificar com esse 2 aqui. Note que, de novo, no denominador vai sobrar só o valor 1. Né? Sempre vai acontecer isso, se eu estiver fazendo a conta certa. E agora eu vou multiplicar, né? 11 vezes 3 vezes 2, vezes 7. Né? 3 vezes 2, 6. Vezes 11, 66. E 66 vezes 7, 462.
Mesmo que você tenha que fazer 66 vezes 7 na mão, ainda é muito mais fácil do que você fazer toda a conta lá, pensa, até o 11, ó. 11 vezes 9, vezes 10, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar um número imenso. Você vai dividir também por 6, que não é um número pequeno. Depois você vai dividir por 5 fatorial, que é 120. Isso dá um trabalho danado. Como eu disse, se você não tem uma calculadora científica que faça esse tipo de conta fatorial, a melhor opção é você simplificar, porque esse tipo de conta a gente consegue fazer. Se não conseguir fazer de cabeça, pelo menos uma parte você faz de cabeça e a outra você faz à mão, tá bem? E aí, para resumir uma combinação, não é? Eu tenho aqui o total de elementos da combinação, uma parte da combinação e o total menos uma parte. O que quer dizer isso? 11, 5 fatorial, o próximo número é 11 menos 5. 11 menos 5, 6. Ou se eu tenho 6, por exemplo, 11, 11 menos 6, 5. Então, sempre com essa conta, eu consigo ter os dois valores, o 5 e o 6. Você fala, mas Expedito, mas já está escrito, para que eu vou ficar fazendo essa conta? Você tem que entender essa ideia, porque nem sempre vai estar escrito os números aqui, todos prontos para você. Né? Muitas situações o número não está pronto. Então você tem que entender que ele existe para você completar a conta. E nós vamos ver exemplos desses daí. Então, olha só. De quantos modos podemos selecionar 5 pessoas em um grupo de 8? Então veja, se eu tenho 8 pessoas lá, 8 pessoas, eu vou escolher 5. Quando eu escolho as 5, automaticamente as outras 3 já estão excluídas, tá certo? Pensa numa situação de emprego. Você está numa fila de emprego lá, tem 20 pessoas, só 2 cargos que vão ser ocupados. Quando o entrevistador escolhe 2, automaticamente os outros 18 já vão para casa. Não é assim que acontece? Então, é como eu disse aquela hora, nem sempre está claro, escrito todos os números. Por isso que é preciso você entender. Né? Então, ó, de quantos modos podemos selecionar 5 pessoas de um grupo de 8? Se você selecionou 5, escolheu 5, automaticamente os outros 3 estão fora. E aí, como eu disse aquela hora, você já sabe, você tendo um número, automaticamente você tem o outro. E aí a conta fica fácil. Olha lá, 8 fatorial, que é o tanto de pessoas que eu tenho, 5 fatorial, que é o que eu vou escolher, e quem que sobrou? Exatamente, 8 menos 5, não é? Que é os 3 fatorial lá, ó. Então a gente já faz, ó, 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo? Você já tem essa ideia. E aí você simplifica. 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 2 com 6. E sobra 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Tá vendo? Muito simples quando você começa a entender a ideia. Mas você tem que entender a ideia, porque senão essas contas são muito difíceis, tá certo? É preciso que você entenda. Vamos fazer mais um. Olha só. 11 funcionários de uma empresa foram selecionados para participarem de uma entrevista de promoção. Então agora os caras já trabalham, eles vão ser promovidos. Tem 5 homens e 6 mulheres. Automaticamente eu já estou percebendo que 5 mais 6 vai me dar 11. Tá vendo? Na entrevista foram informados que seriam promovidos apenas 2 homens e 2 mulheres. Então vão ser promovidos só 2 homens e 2 mulheres. De quantos modos distintos poderão ser escolhidos os 4 funcionários? Então aqui agora nós temos 2 contas para serem feitas. Então vamos fazer essas contas. Ó. Primeiro, dos 5 homens, eu vou escolher 2. E das 6 mulheres, eu vou escolher 2, não é? De 5 eu vou escolher 2 e de 6 eu vou escolher 2. Fazendo essa conta, eu vou achar 10, não é? 2, 5 menos 2, 3 fatorial, então 3 fatorial cancelo, o 2 com 4 vai dar 2, 5 vezes 2, 10. Bem simples. E de 6 eu vou escolher 2, a mesma coisa. 6 eu vou escolher 2, vou ter 4 fatorial, 4 fatorial corto com 4 fatorial,
e o 2 com 6 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, na primeira opção, para escolher o homem, eu tenho 10 opções. Na segunda opção, para escolher a mulher, eu tenho 15. E aí eu vou multiplicar 10 vezes 15. 10 vezes 15, facinho, só acrescentar 0, 150. Então, eu tenho 150 opções, ok? Espero que você tenha gostado. Uma boa semana para você e um forte abraço.